Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, tô arrumando aqui, né, porque você sabe como é que são as coisas, programa ao vivo. Tá no ar, programa Opinião, TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. TV Pantanal, Rede TV, não é? E Grupo Gazeta, direção geral, Dorileu Leal. Bom demais estar com você em mais uma ocasião, hoje quinta, 6 de abril de 2023. Satisfação estar de volta com você aqui, ao vivo no Opinião, né? E abrilzão aí. Esse não está despedaçado, mas está cheio de água, né, Lorenberg? Está em água, tudo é canto aí, rapaz. Mas é bom que a água venha. Não sei aquela água ao longo de tempo aí, especialmente aqueles que não tem muita proteção aí, os ribeirinhos, por exemplo, né? Mas temos aí casos no passado não muito distante que trouxeram pânico. O Opinião está no ar aqui hoje. Vamos falar, rapaz, sabe do quê? Do movimento comunitário. Estão falando que o meu microfone está mudo. E agora? E agora, beleza? É porque às vezes quando eu mexo aqui, eu estou muito emocionado, quando eu mexo, meu coração está batendo muito forte, aí deve ser isso, né? Ou não? Mas tá ok agora. Dizia eu que hoje vamos falar sobre o movimento comunitário aqui do município de Cuiabá. E está aqui para falar conosco a respeito, né, mais uma vez, o Ricardo Lobo, que vai falar aqui sobre essas questões, ele que é adjunto de governo lá na parte de relações comunitárias do município de Cuiabá. Ricardo Lobo já esteve aqui, acho que ano passado, né? Uma boa entrevista, repercussão muito boa. E hoje tem novidades aí, a gente vai estar pontuando uma a partir desse instante aqui no programa Opinião, que tem meu caríssimo Lorenberg Alves, como sempre, a quem eu cumprimento. Como vai? Vai bem? Muitíssimo bem, Paulo. Sempre eu estou bem. Hoje com chuva, então? Com chuva, melhor ainda. É, coisa boa, né? Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, é você que acompanha a Opinião pelo canal 22, também pela internet, no www.gazetadigital.com.br ou pelo Facebook, na página do Facebook. Lá basta digitar Programa Opinião 22 HD, você vai estar acompanhando ao vivo aqui em qualquer canto do mundo aí o nosso programa que tem hoje o Ricardo. Ricardo, boa noite, bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Porque é um segmento que merece todo o nosso respeito, que às vezes a gente fica tão desprovido de informações e tudo mais. Aliás, nesse sentido, daqui a pouco eu vou falar de uma publicação de um projeto novo que está aqui nas minhas mãos, vou mostrar para vocês já já. Vou mostrar agora, daqui a pouco, coisa nenhuma. Atos e Fatos é uma revista que mais detalhes, sim, aí eu mostro daqui a pouco, mas antes de eu cumprimentar. Obrigado por ter vindo, o Opinião agradece, não é? E eu vou te perguntar, como é que está a preparação desse segmento, como é que estão os bairros, não é? Como está essa questão num aniversário que se chega aí, agora, dia 8, a prefeitura preparou bem, como é que está essa relação entre os comunitários que sempre buscam por melhorias, e agora o município está completando mais 304 anos. Como é que está isso e o que o movimento comunitário tem a oferecer para a nossa população? Boa noite. Certo. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Para nós é uma satisfação estar aqui novamente com o programa, poder falar desse assunto que a gente faz parte, né, com muita honra desse movimento. Quero cumprimentar aqui a Luma, que está conosco aqui, também é presidente de bairro, jornalista, colega de vocês. Em nome do Walter Arruda, que também está conosco aqui, presidente da FEMAB. Cumprimento todos os líderes comunitários de Cuiabá e Mato Grosso, o Walter representa eles. Paulo, a expectativa é muito grande para esse ano, né? A gente vai estar tratando aqui sobre esse assunto porque nós temos agora, para comemoração do aniversário de Cuiabá, lançamento de diversas obras nos bairros de Cuiabá, né? Algumas na Central, e existe a expectativa muito grande também dos líderes comunitários que aconteça ainda nesse período dos 304 ou 306 anos, que é a gestão ainda de Manuel Pinheiro, algumas obras também estruturantes na sua região,
ou as que estão para ser entregue, como o Contorno Leste, que vai abranger vários bairros de Cuiabá, né? Tem uma previsão de entrega de pelo menos 6 quilômetros dela agora, para o primeiro semestre desse ano, que vai compreender desde lá da região dos Mar Cabral, ali, da Meireles, até a Jurumirim, ali em torno do Dr. Fábio, Altos da Serra, que é uma expectativa muito grande, né? E é com certeza uma das grandes obras de viabilidade que vem para Cuiabá, mas que vai impactar em muitos bairros, em dezenas de bairros aqui de Cuiabá. E a gente está assim com essa programação e a expectativa é que seja um ano de muito resultado. A gente está encerrando agora um período de chuvas, a gente sabe da dificuldade que é. O movimento comunitário é muito cobrado, a gestão é muito cobrada, principalmente em relação a essa questão dos buracos, que a gente recebe muito questionamento em relação aos buracos de Cuiabá, mas assim, deixar claro também aqui, professor, que já existe um planejamento, infelizmente não dá para fazer no período de chuva, a gente sabe disso, né? Está encerrando agora o período de chuva, o secretário Estopa, o secretário adjunto Ralph, já está com uma programação, inclusive com várias demandas trazidas pelos presidentes de bairros, e já com certeza vai ter um avanço significativo nesse próximo mês aqui, a partir desse próximo mês, em relação à questão do tapa-buraco. Lembrando também, que é importante a gente dizer, que muitos desses buracos de Cuiabá, eles são também criados, né, pela própria manutenção da Águas Cuiabá. Muitas vezes as pessoas têm essa confusão, acham que tudo é a mesma coisa, a prefeitura e a Águas é a mesma coisa. Não, mas tinha que ter uma fiscalização mais intensiva nesse sentido, porque 40% deles são causados pela Águas Cuiabá. Que faz a manutenção e depois deixa aquelas e sobra tudo troço aberto lá e já vi gente cair, já vi gente de bike cair, gente de moto cair, não é? Bêbado cair com a gente, né? Mas bêbado cair, gente assim, sóbria, porque assim, fica lá perto de casa, uma vez eu reclamei pro Estopa, né, seu Zé? Aliás, Estopa, eu estou te convidando para vir aqui, estou te convidando por bem, e vou continuar convidando por bem. Eu gostaria que você viesse para a gente dar esse negócio do tapa-buraco aqui, é muito importante. Eu acho, com quase certeza, mas eu gostaria de ouvir Vossa Excelência, que houve um atraso esse ano de 2023. Deveria ter feito lá atrás, antes das águas. Não houve o planejamento, não sei o que aconteceu, faltou dinheiro, faltou não sei o que. Eu sei que não houve. E agora, já estamos nas águas, né? Mesmo assim, haveria de ter explicações, como por exemplo, a gente está trazendo aqui o Ricardo para falar sobre o assunto. Senão a gente ia ficar, sem saber nada e falando, às vezes falando até de forma injusta, né? Apontando aí que a prefeitura, e é responsabilidade da prefeitura, também da gloriosa, digníssima empresa que é a Águas Cuiabá. Esse negócio é muito grave, virou até CPI lá pelos lados da Câmara, né? E é horrendo, né, o cenário, quando você deixa aqueles quadradões, não é nem buracos, uns quadradões assim, que eles fazem. Os recortes. Uns recortes, né? Obrigado aí. E aí não tapam depois. E aí acidente toda hora, pequenos, verdade, mas uma hora pode ser um negócio mais grave e fica feio, fora essa questão também, né? Então, seu Estopa, de novo, estou convidando o senhor para vir aqui, não é? Eu ligo, o senhor não atende, aí eu ligo de novo, o senhor não atende de novo, só que aí eu ligo mais uma vez, aí continua não atendendo, aí fica difícil, né? Aí a gente fala aqui e gostaria muito que na próxima semana, quem sabe, tenhamos aqui José Roberto Estopa, possível candidato a prefeito, inclusive, em 24, né? Esse é outro assunto que a gente quer falar também aqui, que é jornalista que não fala de política. Então é isso, né? A Águas Cuiabá precisa de um puxão de orelha, corretivo, né? Já que a CPI não foi suficiente, cancelamento de contrato. Eu não sei o que faz, quem tem que fazer isso aí é a prefeitura que tem que explicar e dar satisfação à população. Desabafo feito, Lorenberg Alves. Boa noite, de novo. Aqui está à sua disposição o Ricardo Lobo. Secretário adjunto, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, viu? Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos muito, em especial, eu particularmente, em especial por falar da comunidade. Então, o primeiro assunto meu será sobre as comunidades, aliás, a sua experiência, o seu conhecimento é simplesmente extraordinário como líder comunitário. Tem um trecho aqui, secretário, que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Certo. É do site da Prefeitura, no dia 13 de janeiro de 2021, quando o senhor tomava posse. Certo. Né? Tem um trecho lá que diz o seguinte, entre aspas, na primeira reunião de trabalho
com o secretário de governo, Luiz Cláudio, pela qual foram definidas as primeiras metas. De acordo com o secretário, o vínculo da gestão com as comunidades cuiabanas seja ainda mais fortalecida. Para isso, a Secretaria Adjunta tem a missão de atuar com um importante papel de facilitador o acesso da população às ações desenvolvidas da Prefeitura, por meio de um trabalho integrado entre as secretarias, as regionais e os distritos da capital, fecham aspas. E é sobre isso que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, até para abusar sempre no bom sentido, da sua experiência, do seu conhecimento na área. A primeira pergunta, eu vou fazer as 3 perguntas juntas, secretário. A primeira pergunta, hoje, depois de mais de 2 anos à frente da Secretaria Adjunta, qual é o balanço que o senhor faz desse cumprimento dessa missão, do cumprimento dessa missão? Porque, na verdade, é uma missão colocada pelo prefeito para o senhor, à frente da Secretaria Adjunta, cumprir. Qual foi o balanço que o senhor faz? A segunda questão, o vínculo, e isso está no trecho da matéria, o vínculo da gestão com as comunidades ficou ou não fortalecido na opinião do senhor? E a terceira, o senhor foi por 14 anos, se eu estiver errado, me corrija sempre, por 14 anos presidente da Associação de Moradores, tanto no bairro Cochipó como no Grande Terceiro. Muito mais no Grande Terceiro, né? Sim. E aí vem a minha pergunta. Essa experiência como líder comunitário, como presidente de bairro, contribui ou ainda não contribuiu bastante para a sua Secretaria Adjunta? Tá, vamos lá, professor. Em relação ao balanço do que foi dito lá no começo da gestão, a expectativa que a gente tinha, né? Lembrando que a Secretaria de Relações Comunitárias é uma adjunta de governo e ela tem, sim, esse papel de transitar, de receber as demandas dos líderes comunitários, né? Que muitos que já estão no movimento há algum tempo, eles já sabem o caminho onde percorrer, já tem uma direção direta ao secretário Estopa, nosso vice-prefeito, que se tornou uma referência também do movimento comunitário, mas aqueles que têm mais dificuldade, a nossa secretaria está lá para dar essa atenção especial, em todo sentido. Vai desde uma atenção de uma acolhida, orientar, explicar para ele como que se procede, estar ali à disposição para caminhar até um ofício que muitos têm dificuldade. Tem líderes comunitários que são totalmente preparados, já vêm da vida pública, já inclusive disputaram eleições além de presidente de bairro, política partidárias, enfim, já sabem mais ou menos os mecanismos. Não tem como desassociar a política do movimento. Por que eu falo isso, professor? Porque muitas pessoas falam assim, o presidente de bairro tem que ser longe da política para que as coisas funcionem. Eu acho que pelo contrário. Você não pode ser politiqueiro, fazer politicagem, mas uma política séria, você está em busca de políticas públicas para o seu bairro, para a sua região, é fundamental, você tem que ter um parceiro. Né? Esses 14 anos que você citou como presidente da Associação do Grande Terceiro, a gente percebeu isso. Né? Eu tive um parceiro na minha região, que hoje é o presidente da Câmara, o vereador Chico 2000, que contribuiu para que o senhor conhece bem o Grande Terceiro ali, né? A gente tem um problema de esgotamento sanitário terrível ali, de drenagem. E a gente sozinho, sem esse caminho, você não faz nada. E eu falo assim, porque... Sozinho como assim? Sem uma parceria política, ou sem alguém que possa te abrir as portas. Hoje, Paulo, também respondendo a pergunta, a gestão Emanuel, ela é muito próxima do movimento, porque já houve outras gestões que o presidente de bairro só chegava debaixo do braço de um vereador. Entendeu? Os secretários só atendiam se viesse junto com o vereador. Hoje não. Dessa gestão, na gestão de Emanuel Pinheiro, Estopa, pelo menos essa acessibilidade ela é possível. Você marca, você faz uma agenda, se tiver tendo dificuldade, a SARC está ali para isso também, para organizar essa agenda, acompanhar os líderes comunitários, ou faz direto essa agenda com os secretários, e eles têm que atender, porque hoje todos os líderes têm um contato direto com o prefeito, ou com o vice-prefeito, muitas vezes com a primeira-dama. Se tiver um atendimento que não for pelo menos minimamente digno a ele, as pessoas vão saber, eles vão entender que alguma coisa está errada, porque não é orientação. A orientação é para que a gente, pelo menos, faça o máximo que a gente puder para que trate bem. Na abertura do programa você falou, realmente é um segmento que ele é, muitas vezes, desprestigiado e muitas vezes, professor Lundberg, as pessoas rotulam muito o líder comunitário como alguém que só busca o interesse próprio, porque quer um cargo, quer um emprego. Não, eu acho que não tem nada de que impeça de você ter, desde que você seja qualificado para uma função, de você ter uma indicação de um político ou fazer parte de uma gestão, porque você entende a realidade. Como eu falei,
No Grande Terceiro, dando como exemplo, eu tinha esse problema que na gestão do Galindo a gente conseguiu resolver através de emendas partidárias, um recurso grande que foi lá, a gente trocou mais de 60% da drenagem não, do esgoto, fiz a manutenção no esgoto do bairro, né? Que ali era esgoto rodando a céu aberto durante o período todo, período de chuva, então nem se fala. Então a gente tem que ter esse caminho. E na gestão lá também, por exemplo, eu consegui, na gestão de Manoel, uma reforma do centro comunitário, do posto de saúde, reforma, climatização, ampliação e uma praça. Então, isso que eu consegui lá, vários outros dias também conseguiram. Agora, é claro, a gestão ela não consegue atender todos. Muita gente está na expectativa, uns estão em andamento com entregas previstas para acontecer, Paulo, outros acabaram de entregar, nós acabamos de entregar um reequipamento essa semana lá do Pico do Amor, do presidente Dito Caldas. Ontem foi o lançamento de uma outra parte de drenagem e asfalto é Chapéu do Sol, não, Chapéu do Sol não. Está entregando agora com as chuvas mesmo assim? Ontem foi o lançamento, a entrega do Pico do Amor foi ontem. Brevemente já vamos ter a entrega do Dom Bosco, totalmente com drenagem, Dom Bosco asfalto, Pinheiro? Dom Bosco ali. Não, lá é João Bosco Pinheiro. Não, Dom Bosco. João Bosco também foi entregue na gestão de Manoel também, o asfalto também. Então assim, só que tem essa expectativa, a gente sabe, uns estão preocupados, porque já basicamente está chegando para o final do mandato do nosso prefeito, né? Tem toda aquela movimentação política por trás, a gente sabe que muitos candidatos vão sair, já ficam meio em cima do muro, mas, enfim, a gestão ainda está muito consolidada com o movimento comunitário. A gente não consegue resolver todas as coisas, a gente sabe disso, mas pelo menos dar andamento, dar essa atenção e fazer esse caminhamento, a gente está fazendo. E nesse período que a gente teve lá, à frente da associação, sempre com a parceria da UCAM, da FEMAB, a gente tenta agilizar ao máximo, né, a SARC principalmente, fazer as audiências públicas, promover que essa integração, que eles participem, porque muitas vezes você não participa, você busca um recurso e fica com um ofício pedindo que a prefeitura, através da fonte 100, faça tudo, mas você pode ter um caminho de uma emenda parlamentar, pode ter várias fontes, né? Da RAVE, enfim, vários recursos podem vir para a Associação de Moradores. Eu acho que a gente precisa, agora a gente vai focar nisso, um treinamento, ou seja, alguma coisa mais específica para que esses líderes, vai ter eleição esse ano, para que eles possam saber onde buscar, transitar, buscar esses recursos para o bairro, sem ser apenas pedir para que venha da fonte 100. Entendeu, professor? Ok, respondeu, né, Lorenberg, as três? Se não responder as três, ele fica depois grilado aqui, fica xingando e tudo. Mas em relação ao respondeu, gestão, acho que foi, né? Respondeu. Não responde, ele cobra na hora aqui, na cara dura. O Opinião vai dar, olha só, o Ricardo Lobo está aqui, ele trouxe essa revista aqui, ó, Atos e Fatos. Essa aqui é a primeira edição, salvo engano, né? Na verdade, agora, pela nova gestão da professora Luma, é a primeira edição, mas ela já existe há muito tempo de maneira informal. A professora Luma que ele está falando aí é a minha amiga Luma Amaral, professora Lucilene. Presidente do bairro Bela Marina também. A Luma Amaral, que não é conhecida, é o nome de guerra dela, mas ela é presidente do bairro... Bela Marina. Bela Marina? Bela Marina. Aquele bairro lá é Bela Marina, lá perto da Avenida Beira Rio, lá para os... Bela Marina lá, a Bela Luma Amaral, que é a diretora de redação dessa linda revista aqui, Lorenberg, eu estou elogiando aqui, né, Lorenberg? Mas está muito bonita mesmo. Bonita mesmo, tem várias matérias importantes, bonitas aqui, tem uma do Manoel aqui, ó, o perfil... E espaço para os comunitários. Comunitário, né? De Emanuel Pinheiro, tem uma fotinha bonita dele aqui, ó, parecendo galã de filme de Hollywood, Emanuel Pinheiro. É uma revista que está aí também, as pessoas podem acessar esse revista de que forma? Tem um site, né, que a gente também está desenvolvendo através dela, mas tem os telefones aí, porque... Daqui a pouco eu falo os endereços para você achar essa revista aqui, que é muito bacana, e é importante esse canal de comunicação, onde ela sendo distribuída, as pessoas lá em casa vão saber, opa, olha só que bacana que está acontecendo aqui, é outro canhão de informação, porque as pessoas assistem, leem mesmo, levam lá nas clínicas de dentista lá, o cara quando está esperando para receber a agulhada, ele fica aqui olhando aqui e tal, direitinho, e aí ele vai se inteirando do que está acontecendo no município da nossa querida capital de Mato Grosso. Pois bem, intervalo comercial, a gente volta num instante só, eu espero você. Olha só, estamos aqui com o programa Opinião desta noite, aqui no seu canal 22, nessa quinta-feira, é que eu falo que tem aquele fitinho aqui, ó, parece que tem um dinamite, vai explodir agora em minha cabeça, assim, né, o Bokovski, meu caríssimo Alan, sim.
Então, a opinião hoje está com o Ricardo Lobo aqui, falando em nome do movimento comunitário. Ele é o secretário adjunto da SARC. Na verdade, ele é da SARC, secretário adjunto de Governo de Relações Comunitárias, da gestão Emanuel Pinheiro. Orenberg, olha só. Na madrugada, lá no Gazeta Digital, está escrito o seguinte: na madrugada desta quinta-feira, dia 6, o ministro da Justiça e também da Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou um decreto para a apuração pela Polícia Federal de organizações nazistas e neonazistas atuantes no Brasil. Segundo o ministro, há indícios de atuação interestadual. A decisão surge logo após ataque à creche de Blumenau, que resultou na morte de 4 crianças na quarta, dia 5. O ministro passou a tarde de quarta-feira realizando reuniões com equipes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, do Diretório de Operações, DIOP, e também com o presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, também da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, UBS, além da Associação Nacional de Pós-Graduação, a ANPG. O encontro teve como objetivo a entrega do documento Paz nas Escolas e também dialogar sobre resoluções para os frequentes ataques que estão ocorrendo em escolas do Brasil nos últimos tempos. Também consta do Gazeta Digital, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, confirmou que a lista dos 980 convocados no concurso da Segurança Pública de Mato Grosso será divulgada no dia 17 de abril. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, dia 6, durante o podcast MT Conectado. De acordo com o chefe do Executivo, na Polícia Militar serão chamados 515 soldados, 30 oficiais e 5 médicos. Na Polícia Civil serão convocados 180 investigadores, 120 escrivães e 15 delegados. Já nos bombeiros serão 100 soldados e 15 oficiais. Conforme o cronograma, os aprovados terão até o dia 19 de maio para entregar os documentos. A expectativa é que os servidores comecem a ser chamados para os devidos treinamentos até o mês de junho, para depois entrar em atuação. Que bom, ufa, a gente respira, né? A gente fica contente com mais homens aí na nossa segurança pública, especialmente na nossa militar, que faz o trabalho ostensivo. É muito bom saber, porque o policial na rua, ele dá a sensação de segurança. É evidente que tem que ter mais, gente, mas já é um passo significativo, importantíssimo, para que tenhamos uma segurança digna, porque infelizmente nós temos noticiado aqui coisas horrendas, horríveis, né? O cidadão não está tranquilo no estado de Mato Grosso, não. Parece até que o crime organizado está pondo as asinhas de novo, né? Porque de vez em quando eles vão, aí dão um corretivo, eles encolhem. Depois o pessoal parece que meio que esquece, eles voltam, né? Então tem que ter atenção, tem que ter uma inteligência funcionando aí na nossa segurança pública. O Roveri esteve aqui, falou que tem trabalho nesse sentido. Vamos aguardar então. Orenberg, antes de seguirmos aqui, rapaz, eu queria que você me desse aqui uma opinião sua, como eu sempre, se você não considerar uma provocação, e se for provocação, é como você disse, no bom sentido. Sempre no bom sentido. Está chegando agora os 100 dias do governo Lula. 100 dias do governo Lula. E aí, aquela coisa bíblica, né? E o que foi que você fez, né? 100 dias, já é a opinião minha, antes da sua, da minha. 100 dias,
sem governo, sem vergonha, em alguns momentos, né, de usar um palavreado chulo, sem picanha. Isso me dói o estômago, não saber que não tem picanha, que eu achava que ia ter. Sem um monte de coisa. E o governo completando 100 dias aí. Não é? É uma opinião muito pessoal minha, mas eu quero te ouvir, não é? Porque muita gente, né, fez o L. E mesmo aqueles que não fizeram o L, como eu, por exemplo, nós somos governados pelo Lula. Esperamos uma gestão boa e sem politicagem, sem fazer política com a coisa, né? Então eu espero que seja um governo, ainda dá tempo ainda, né? Mas o tempo está feio, a economia, o desemprego voltou a crescer, os números da economia piorando a cada dia, na comparação direta com o ano passado, PIB, previsão, e isso com dados oficiais. Se quiser eu elenco aqui, desde IBGE, pelo CAGED, passando pelo CAGED, FMI, todos os números apontando aí uma ruína na nossa economia, para falar da economia, né? Aí tem a segurança pública, falando do Dino aqui agora, e outras coisas mais. Aí tem a declaração aliás, tem agora, o glorioso Lira, presidente da Câmara, acaba de receber um pedido de impeachment do Lula, 33 assinaram, né? Foi o príncipe de Orleans, né, que fez o pedido, acionando o artigo 58 da Constituição, problema seríssimo lá, que é crime de responsabilidade. Por conta de quê? Por conta da situação do palavreado que ele usou, né, lá em relação ao Sérgio Moro. Não vou falar o palavrão que não posso falar palavrão aqui, Lorenberg, você sabe que não pode, né, por causa do horário. E ele falou lá que quer, né, o Moro. E isso está enquadrado, ou estaria enquadrado de acordo com muitos juristas, inclusive na opinião do príncipe de Orleans, né? E o Lira tem essa situação para resolver lá. Ele vai receber, porque tem que receber, né? Mas o fato é que virou uma munição política, inclusive na mão do Lira. Porque o cara que está com pedido... presidente, o negócio é o seguinte, eu tenho um pedido de impeachment aqui, você fica quietinho. Eu queria que você, agora, depois da minha opinião, eu quero que você dê a sua opinião, por favor, meu caríssimo professor Lorenberg. Paulo e amigo telespectador, todos nós sabemos, eu mexo com o jogo político, analisando o jogo político há mais de 3 meses. Todos nós sabemos que 3 meses de um governo, ou 100 dias de um governo, é muito pouco tempo para você analisar se o governo está bom ou ruim. É muito pouco tempo. Não importa se é um governo municipal, estadual e federal, mas houve sim alguns ganhos nesse curto período de tempo. Como, por exemplo, já apareceu e vai aparecer no Congresso Nacional o arcabouço fiscal, que é infinitamente melhor do que aquele apresentado pelo Michel Temer. Infinitamente melhor. E não sou eu apenas que estou falando, não. A imensa maioria dos bons economistas que tem no Brasil já elogiaram o arcabouço fiscal. Por continuar nessa mesma direção e nessa mesma rota, todos nós sabemos que quem controla ou quem tem a previsão da taxa de juros é o Banco Central. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu conheço muito bem a história do avô do atual presidente do Banco Central, ele tem uma tese que, a meu juízo, eu não sou economista, mas a meu juízo não prospera. Aliás, a imensa maioria dos bons economistas não prospera. Combater a inflação com a taxa de juro altíssima. A Selic está 13,75, é a maior taxa do mundo. Do mundo, amigo, é assustador. Ora, se você tem uma alta taxa de juros e uma alta taxa da Selic, você impede o crescimento do emprego, o crescimento da economia. Então, quer dizer, isso não é culpa do governo, é culpa de uma tese, a meu juízo, sem fundamento, sem lastro, sem embasamento, combater a inflação com a alta dos juros. Não tem sentido. Eu assisti, por exemplo, a entrevista que ele deu naquela entrevista na TV Cultura,
Eu assisti por 3 vezes a entrevista. E durante toda a entrevista ele não deu a resposta que todos nós queríamos que ele desse. Por que a alta taxa de juros no país? Um outro ponto importante, a gente não pode perder de vista que nos últimos anos o meio ambiente foi agressivo, foi agredido de todas as formas e de todos os meios. O governo atual tem uma outra direção, tem uma outra maneira de encarar o meio ambiente. E não é só ele é obrigado a fazê-lo, porque o mercado internacional assim o exige. Então é preciso ter uma outra clareza do que serve o meio ambiente. Portanto, teve avanços e continuará tendo avanço nesse particular. Mas eu repito, esta minha avaliação, mesmo sobre o meio ambiente, ainda é muito pouco, ainda é muito prematura para você falar se o governo está bem ou não em qualquer setor da administração pública. E não é fácil administrar nenhum país do mundo, e sobretudo num país como o nosso. Sobretudo num país como o nosso, e que até pouco tempo nós tínhamos uma certa forma, o controle de um grande número que vai para a extrema pobreza. Hoje não, perdeu-se o controle. E com 100 dias, nenhum governo do mundo, amigos, por mais inteligente que ele possa ser, por mais aparelhado que ele possa ter, não consegue debelar essa ida para a extrema pobreza. Porque nós temos o artigo 3º da Constituição brasileira, eu sempre diz que o artigo 3º da Constituição é um floreio, é uma perfumaria, para dizer um ditado bem simples, muito usado no mundo jurídico, é uma perfumaria. Porque ninguém nunca, nenhum governo, nem municipal, estadual e federal, sequer pensou sobre o artigo 3º. Mas muitos governantes poderiam ter o artigo 3º para embasar as políticas públicas. Porque fala lá na combate à pobreza e que nós estamos pecando. Mas não é agora não, há muito tempo nós estamos pecando. No combate à pobreza, no combate à desigualdade social e, sobretudo, veja bem, Paulo, nós temos violência do feminicídio. Isso também se deve à questão da desigualdade. O tratamento da mulher de uma forma e o tratamento de homem de outra forma. Eu sempre digo o seguinte, olha, nós, homens, somos diferentes das mulheres. Diferentes. Não tem nada a ver com questão de desigual. Somos diferentes porque as mulheres têm o dom maravilhoso, divino, de gerar uma vida dentro dela. Isso é uma coisa fantástica. Mas não pode ser tratado de forma desigual a mulher e o homem. Eu penso assim, todo o enorme respeito e carinho que eu tenho do mundo pelo Lorenberg, discordo dessa posição. Acho que 100 dias é suficiente para mostrar que veio, pelo menos. Mostrar que veio, dar o ar da graça, não é? As trapalhadas do caríssimo Haddad, Fernando Haddad, na economia, que parece surdo em bingo, ainda mais perdido que surdo em bingo, sabe o que é? Eu fico assim, meio que, em uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, e os números estão aparecendo aí sim. Os números, se pegar comparativo com o início do governo passado, com o comparativo dos 100 primeiros dias desse, você vai ver a enorme diferença, porque lá tinha um ministro da economia, que era a economia, era a fazenda, né? Que entendia do assunto, não era aquele que cursou 2 meses só de faculdade de economia, não. Embora o Haddad pudesse ter a melhor equipe de economistas do mundo, não precisava ele ser expert, mas está tudo virado de ponta cabeça. Acho que devia já ter tido, e teve o contrário aí, teve taxando os pobres aí com a questão de imposto de renda, salário mínimo que esperávamos aí tanto, foram R$18, e outras, DPVAT que voltou, quer dizer, forma para taxar, fura-teto, e agora tem o arcabouço fiscal, que na verdade, por mais elogiável que seja por alguns, nada mais é, na minha opinião também, que acompanho também o raciocínio de alguns outros economistas, que é a permissão
Que poder gastar? Eu nunca vi um governo Não. O perdulário. arcabouço fiscal é diferente. Não, pois diferente é, mas do que se você está falando. Não, tudo bem, você não pode não concordar. Não é concordar, Paulo. Não, tudo bem. Não A é minha concordar. opinião... Não. Tudo bem, mas vamos fazer o que agora? Minha opinião Não. é essa. Não, se não, você Paulo. olhar no frigir dos ovos, o arcabouço fiscal... Você vê, a caríssima Simone Tebet falou assim, ó, nós vamos ter um rombo de 180 milhões de reais agora no final de 2023, não é? Se não houver uma política de redução de gastos. O Haddad quase deu um treco nele, porque o Lula não permite isso, não é? E o arcabouço fiscal não foi anunciado para tentar dar essa resposta, mas a resposta não foi a contento. Agora, bora ver se na prática ocorra isso. E, bom, esse é um ponto. O outro ponto que eu também avalio, como discordo do Vossa Excelência aqui, é a questão ambiental. Fevereiro, pior mês de fevereiro dos últimos 15 anos, 12, 13 anos, dos governos de desmatamento. Falando de desmatamento, estou falando de desmatamento, que o senhor Lula falou que do começo do governo já teríamos respostas positivas, pelo menos em termos de ações. Nada. Mas teve muitas ações favoráveis ao meio ambiente. Aí você está... Não deixemos de ser cegos, não. Não. Nós estamos deixa de sendo ser cego, cegos não. Eu não sou cego quando do jeito não nenhum. encontrarmos avanços no meio ambiente. O arcabouço fiscal, meu amigo Paulo, Você quer falar do ainda não arcabouço chegou fiscal? a ser efetivado, porque Pois é, depende ele da foi aprovação do Congresso. Ele está no esboço fiscal até agora, porque ele não chegou a virar lei ainda. Mas assim, o que tem de ser divulgado nele até agora, né? Agora, eu estou dando opinião também, não tô dando, assim como você também não é dono da verdade, eu também não sou. Estou dizendo, eu estou dando o nome do programa é isso aqui, ó. Mudou não, ainda é opinião. Então, o que eu vejo é que tem muita espuma e pouco chope na história até agora. Falou muito, nada. E o governo está deixando a desejar para os seus primeiros 100 dias. Paulo, é muito cedo para avaliar? Eu estou avaliando proporcionalmente, né? Daqui para trás, o que pode vir pela frente. E eu torço, e sem ironia, sem cinismo, torço para que seja um governo esplêndido, tal como o Lorenberg acha que pode ser, porque já tem avanço aí na questão do ambiental, já como o arcabouço fiscal está vindo aí, que vai ser bom também, espero que seja realmente bom, não é? Que a sua avaliação esteja ótima. Eu não disse nada disso. Não, você está dizendo... Eu não disse nada disso. Você falou que o arcabouço fiscal tem... pontos altamente positivos, Pois não é. sou eu que estou falando, não. A Mas eu não imensa falei que você maioria está dos informando. bons poucos economistas que tem no país. Eu não falei que você está informando, estou falando que você está opinando. É que acha... diferente. Não, É não estou falando que diferente, você meu está amigo opinando, não. É Ele não diferente. está informando, ele está opinando. É porque acontece que dessa divergência nossa de opinião aqui, às vezes não cede, eu não quero que você ceda, eu quero que você respeite a minha opinião. O que eu penso é isso, 100 dias para trás, o governo deixou a desejar e faltou uma série de coisas aí que poderiam ter acontecido no primeiro grandioso momento aí, trimestre do nosso Luiz Inácio Lula da Silva, e torço para que ele consiga colocar em... Eu estava só falando agora há pouco aqui, ó, antes de chamar aqui o Ricardo para a conversa de novo, Ricardo, esqueci de ser não. Eu falei do artigo 85 da Constituição Federal. Esse artigo fala assim, que nem eu disse, né? Ele fala da crime de responsabilidade, alegação do príncipe de Orleans, que é o deputado federal que propôs o pedido de impeachment. Tem dois casos aí que ele está apontando aí. Um que atenta contra o livre exercício do poder legislativo, né? Foi aquela coisa de falar que queria que o ex-juiz lá, o chefe da Lava Jato lá, enfim, falou aquele palavrão lá, né? Que atente também contra a segurança interna do país, não é? Que foi quando o glorioso Luiz Inácio, ele disse assim que essa operação da Polícia Federal, essa recente agora, que aconteceu aí, né? Que ela foi uma armação, né? Aquilo lá, segundo o príncipe de Orleans e alguns outros deputados, 32 pelo menos outros que assinaram aí, é apontado como um motivo que pode justificar a
o pedido de impeachment. A Dilma teve 3 deputados só que pediram, 3 parlamentares apenas que pediram impeachment dela e ela foi impeachmentada. Quer dizer, não é o número que aponta isso, não. Então tem isso apontado aí pelo pedido aí, né? Esse pedido de impeachment, nessas 2 ocasiões aí, quando atenta contra o poder, contra o livre exercício do poder legislativo, que é aquela questão do Moro falando lá, né, que ele deseja o Lula falando do Moro, e também que atente contra a segurança interna do país, que foi quando o Lula disse que essa operação da Polícia Federal, aí tem MP, tem aquele juiz que determinou, tem também PCC, né? Esse é um outro motivo que está sendo alegado aí, só para justificar por que eu falei do artigo 85 da Constituição Federal. Vamos fazer as pazes? Está brigado comigo, não fica bravo comigo não. Eu só acho que os fatos, não se pode discutir fatos porque eles existem e estão lá. Eles não estão lá porque eu gosto que ele esteja, ele está lá. Como, por exemplo, o que você acabou de ler não tem fundamento nenhum. Mas está na Constituição, 85. Não, Paulo. Está no argumento Não. Você quer abrir outra discussão agora? Vamos brigar de novo. Não vou discutir com você porque você não entende o artigo 52. Então eu vou me recolher da minha doce ignorância 52, e vou continuar o programa. 1. Julga-se, o Senado julga por crime de responsabilidade o presidente da República. O que o Luiz Inácio Lula falou não é crime de responsabilidade nem aqui nem na China. Nem lugar nenhum. China muito menos, né? Nem lugar nenhum. Mas Lorenberg voltando para o secretário dizer para você adjunto, o seguinte, que é o que está no argumento do deputado. Porque ele está enrolado. Mas tudo bem, aí a opinião sua com relação ao deputado. Não é, eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Minha. O que eu estou dando a informação só, meu caríssimo. Eu conheço bem a lei de responsabilidade fiscal, eu conheço bem não falei o que você não crime conhece. de responsabilidade. Eu não falei que você não conhece. Estou dizendo que o eu príncipe... conheço bem a Constituição. Aí é que está o detalhe. Eu não o conheço, argumento dele não tem sentido. Já entendi o que você quer dizer com o argumento dele não tem sentido, não para em pé. Você quer dizer o seguinte, o argumento dele, tudo bem, você não concorda com o argumento dele, estou dando a notícia, estou noticiando que o argumento dele é esse. Aí se você não concorda, se apaixona, se não apaixona, aí já são os 500 que eu nem pus aqui a discussão, porque nós vamos degladiar aqui a noite toda. Mas o que o príncipe de Orleans, o deputado, com os 32 estão argumentando, é isso com base no artigo 85. E o artigo 85 é ipsiliteris isso aqui. Se isso é o suficiente para... O que o Lula falou, meu amigo Paulo, não, mas eu não estou falando o que o Lula falou não caracteriza como crime de responsabilidade. É aí que está a questão. Você tem que ir lá na lei que sustenta o crime de responsabilidade. Tá bom. Vamos seguir com o programa. Não está na Constituição, está lei separada. Vamos seguir com... Vamos seguir. Eu não estou abordando o que ele falou, que ele deixou de falar. Estou só falando que o caríssimo príncipe de Orleans... falou bobagem, o deputado mas é a falou opinião bobagem. sua, Lorenberg. É a opinião de outros, como a minha, não é a mesma. Não. Mas aí vamos tocar o programa aqui, porque aqui o negócio é assunto da nossa relação comunitária. E existe uma secretaria adjunta para tratar, para fazer essa relação com... Caroline está me dando um toque aqui, eu não estou entendendo, porque eu estou sem ponto, estou ouvindo direito, não, Caroline. Os clamores, Ricardo Lobo, tem ponte, como que seria, em tese, a secretaria para levar até as secretarias específicas, por exemplo, a questão dos buracos, né? Leva lá para o estopa, iluminação, mesma coisa para Limpurb e tal. Tem havido a sensibilidade dos secretários em acatar essas reclamações dos comunitários, por exemplo? Tem, como digo, porque já era uma orientação, uma determinação do prefeito para que pudesse ter essas portas abertas para o movimento. É claro que, vez ou outra, a gente encontra no meio alguma reclamação, mas logo em seguida a gente tenta tomar as providências e encaminhar para lá. Hoje, vendo essa pequena discussão de vocês aí, eu me lembrei e me senti inserido dentro dos grupos dos comunitários, professor, nesse momento desse debate aí, porque foi difícil essa polarização que teve nessa questão política desse ano. Nós vimos companheiros que se cortaram relações por causa dessas questões políticas partidárias, né? E aí agora me veio a cabeça nessa pequena discussão de opinião aí. Eu não brinco com ninguém, não. E aí a gente está na esperança, viu, Paulo? Sei que você não perguntou para mim, não pediu, mas como o programa é opinião, faço das suas E um minutinho para a gente palavras intervalo comercial. Eu acho que assim, nós do movimento, principalmente, que é muito voltado para o social, a gente tem uma esperança muito grande desse governo. Né? Não falando de questão econômica, mas sim, até por estar na gestão, a gente tem uma primeira-dama do município que foi candidata a governo, né? E está muito ligada e alinhada com o nosso deputado federal
com o governo federal, a gente tem muita expectativa. Eu, como munícipe, como eleitor, eu tenho uma expectativa em relação ao governo do PT, que está aí, não tem como mudar. Não adianta a gente ficar brigando e mantendo essa polarização por mais tempo, a gente tem que esperar o melhor. Principalmente no social, habitação, os programas sociais do PT, eu acho que nós, no movimento comunitário, a gente tem uma esperança muito grande em relação a isso. Beleza. Vamos voltar a falar sobre esses assuntos agora há pouco. Daqui a um instante, vamos para o intervalo comercial, que está atrasado, o meu ponto aqui ficou mudo, mas a gente volta já já com o Ricardo Lobo aqui ao vivo. Olha só, estamos de volta aqui com o programa Opinião, hoje com o Ricardo Lobo, que está aqui falando sobre essa questão do movimento comunitário, que ele é secretário adjunto de Governo de Relações Comunitárias, a SARC, né, aqui do município de Cuiabá. Pedi para o meu caríssimo Lorenberg Alves fazer a pergunta de abertura do bloco. Secretário, eu tenho uma matéria aqui, foi ontem que o prefeito entregou 2 obras de recapeamento do bairro lá do Jardim Kennedy e do Pico do Amor. Sim. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessas 2 obras, porque você estava lá na hora da entrega. Sim. Você participou dessa entrega tudo. E aí eu quero a sua opinião, somado à opinião da comunidade. Porque uma coisa é nós termos a voz oficial, a voz do governo, e a voz da comunidade, às vezes, não é a mesma voz. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, que é a voz oficial e também a voz sua no sentido da comunidade. Como a comunidade recebeu essas 2 obras? Essa obra específica, ela é de recapeamento, já era um bairro que já tinha um asfalto degradado, né? Mas porém tinha situações ali que tinham graves alagamentos, inclusive em vias que davam acesso, não ao Pico do Amor, ao Jardim Kennedy e até o próprio Tropical, que são bairros muito vizinhos ali, né? E esse recapeamento depois, a expansão um pouco mais da questão da drenagem, que foi solucionado um problema que tinha ali há mais de 16 anos, segundo o próprio presidente Dito Caldas falou. Eu moro na região, a gente sabe como era difícil, ali ficava totalmente alagado, próximo a Miguel Sutil, aquele trecho que compreende a General Melo, até o viaduto, né? Todas as entradas que tinham no Pico do Amor, mas uma específica ali, ela ficava assim, totalmente intransitável, e isso aí, com o empenho, a participação da associação todo o tempo, junto com o pessoal da igreja, o nosso vice-prefeito, Estopa, acompanhando diretamente todo esse processo com a equipe dele, foram feitos não só o recapeamento, como teve todo esse trabalho dessa drenagem específica desses pontos críticos que haviam, né? E a recuperação de toda essa via, que era uma solicitação da associação. Era um compromisso do prefeito, era um compromisso de estar fazendo isso aí. E a gente começou praticamente a abertura das entregas que vão vir aí dessa programação, das entregas do aniversário de Cuiabá, os 304 anos, pelo Pico do Amor. Infelizmente, não pudemos ter a presença do prefeito lá, em virtude dele pegou um resfriado muito forte, um mal-estar, mas a primeira-dama esteve presente, com o secretário Estopa, e fez a entrega. A sociedade agradeceu, né, como eu falei, o pessoal da igreja, os líderes comunitários que estavam lá na região, o próprio Dito Caldas, que a gente sabe que a expectativa era grande, principalmente para que solucionasse essa questão da drenagem e um equipamento novo, todo pavimento, pintura, a CEMOB fez toda a questão da sinalização vertical, horizontal, né, que também precisou fazer algumas alterações. Então, a gente procurando estar próximo da comunidade e trazendo os benefícios, né, que a gestão tem por obrigação de fazer, porque hoje fala muito na questão dos comunitários, do IPTU, a gente sabe que essa questão dessa conversa do aumento do IPTU, mas muitos avanços foram feitos por essa gestão, professor, e não tem como você negar que a fonte 100 é a principal fonte de recursos da prefeitura. Nós tínhamos aí mais de uma década sem essa atualização na planta genérica. Então, às vezes as pessoas só jogam pedra, só criticam, tem a oposição sistemática, que a gente sabe, tem os opositores que realmente querem dar sua opinião, as pessoas que têm projetos, mas tem aqueles opositores que, independente do que você for fazer, sempre estão prontos com as pedras na mão para poder prejudicar a gestão, e isso dá resultado para eles, principalmente em mídia social, isso acontece, mas sendo consciente, qual seria uma outra maneira de a gente ter uma arrecadação para poder fazer investimentos em outras regiões? Eu falei agora há pouco do contorno leste, que provavelmente vai entregar 6 quilômetros deles, que vai chegar lá próximo a Jurumirim, na região do Dr. Fábio e Alves da Serra. Alves da Serra, Dr. Fábio 2, tudo está sendo asfaltado com recursos de onde? Fonte 100. Aí não adianta a gente falar que aquele IPTU específico daquelas casas, que tinha um valor venal, hoje vai ter um benefício, uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, que fatalmente, tirando já o espaço
né, que não houve a implantação desses reajustes, o valor venal, a qualidade de vida dessas pessoas vai mudar e é natural que haja um aumento. As pessoas não podem reclamar também, só ficar jogando pedra e indo nessa onda de que quanto pior, melhor, melhor para a situação de quem está do lado de fora querendo pelejar, né? Então, assim, a gente está muito voltado com as atenções para, principalmente, conscientizar os moradores, porque só existe avanço se tiver recurso. Né? Acho que o recurso tem que ser bem implantado e o movimento comunitário é quem aponta isso para a gestão. E como a gestão é muito aberta às indicações que vêm dos líderes, a gente está aí para dar essa atenção e, em contrapartida, também contar com eles para que a gente possa também amenizar esse impacto na opinião pública. Nós entregamos asfalto, mas as pessoas só falam em buracos. O prefeito entregou diversos asfaltos em vários bairros, mas aí fica sempre o lado negativo, é o buraco que não está solucionado, que é problema parte da prefeitura, sim, boa parte da água escoar, como a gente falei, mas você tem diversos avanços em várias áreas da gestão, mas aí fica todo mundo voltado só criticando o que não está dando certo. Eu acho que a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio, né? Muitas coisas têm que acontecer e o movimento ele sempre está presente, a gente agradece muito essa intervenção da saúde, a gente está nessa expectativa. Nós, líderes comunitários, a gente tem uma ligação muito estreita com os gerentes, coordenadores de posto, porque é o cotidiano da gente. Acompanhar numa delegacia um parente, alguém que estava tendo um problema, levar parente ou de algum amigo aos pronto-socorros. Né? Antigamente não tinha pronto-socorro assim, com qualidade, hoje a gente tem aqui essa obra que foi entregue, a gente sabe que a saúde está passando um momento ruim, mas existe uma expectativa de que seja melhor, mas não tinha. Hoje a gente ouve dos líderes, né, que o tratamento, a maneira, o espaço do pronto-socorro, tudo, quem usou lá para fazer alguma cirurgia, que a gente leva. Tem uma função quase que de ambulância, entendeu? Então a gente espera que a sociedade também entenda que tem as coisas que tem falhas, mas tem muitos avanços também. E graças ao movimento a gente consegue dar uma respirada, eles presente com a gente, uma amenizada nessa questão de opinião. Muito bem, a gente gostaria de continuar, temos horário de rede para cumprir, entretanto a gente não pode, né? Por conta disso, por causa do horário de rede que nós temos que obedecer aqui. Eu quero agradecer demais aqui agradecer ao Ricardo Lobo e mais uma vez mostrar aqui a revista Atos e Fatos. Esta aqui é uma edição antiga, porque tem uma nova que vai sair agora, segundo o caríssimo Ricardo Lobo, nos próximos dias, né? Sim, a Luma já está na gráfica, fica pronta semana que vem. É antiga, mas é a primeira edição já feita pela Qualitas, né? Que é a Luma, o Pacheco. Antigamente ela era informal. Olha só, muito bonita, do movimento comunitário, material de primeira. Vai chegar nas suas mãos, você que é aí da comunidade, dos bairros, informando direitinho aí os passos. Obrigado, Ricardo Lobo. Quero mandar um abraço para o Walter Arruda, que é esse ícone do movimento comunitário aqui de Cuiabá. Logo, logo eu vou estar perturbando ele para vir aqui também, para termos uma aula aqui do movimento comunitário, né, Walter? Está aqui, inclusive, no estúdio. Vamos providenciar o mais breve possível para o Walter Arruda. Quer perguntar de movimento comunitário, pergunta para o Walter Arruda. Ele sabe tudo, né? É o máximo, é o líder maior que nós temos. Não, rapaz, só cuida. Estou brincando. Evidentemente que o movimento comunitário tem muito a agradecer. Eu sei da história do caríssimo Walter Arruda. Quem gosta não muda. Ô, Ricardo, tudo de bom. Obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço mais uma vez, professor, a você, Paulo. Lembrando que esse ano tem eleições, participe, não fique só criticando o movimento comunitário, seu presidente de bairro. Coloque, monte uma chapa. Em outubro é para acontecer os Conselhos Tutelar, muito provavelmente em novembro acontecem as eleições nos mais de 300 bairros em Cuiabá. Né? Quero deixar registrado aqui um abraço a todos que participaram da Conferência da Saúde, que houve a 14ª conferência recentemente, na semana passada. Foi importante a participação de todos os segmentos. Nós tivemos lá o pessoal da Uninegro, tivemos a FEMAB tomando frente desse processo, a UCAM, enfim, Juventude. E as pessoas só criticam, né? Mas na hora de ir lá, de enfrentar uma conferência, de apontar falhas e sugerir resultados, são poucos que participam, entendeu, professor? Então a gente agradece o movimento por ter participado. Muito bem. Tá. Obrigado, Ricardo Lobo. Obrigado, Luma Amaral, também minha amiga, de velha, antiga data, né? Não que sejamos velhos, mas enfim, a Luma que está aqui, professora, obrigado também e parabéns pela revista, viu? Ô, Lulenberg, então a gente se encontra, sabe quando? Segunda-feira, amanhã? Que dia? Amanhã, até amanhã. Amanhã, rapaz, tá esquecendo, amanhã é sexta, né? Porque é a sexta que a gente não trabalha. Aqui no programa Opinião, amanhã a gente vai falar sobre a Cuiabania. Aqui tem um historiador que vai falar sobre a Cuiabá de para trás mente, não é? Fique atento no programa Opinião aqui no canal 22.
abraço. Para quem? Rapidão, A equipe 10 da segundos. SARC, toda a equipe da SARC, para minha caçula, Sofia, que deve estar assistindo lá, e para toda a equipe da Atos e Fatos, que estão lá na redação disputando, e todo o momento comunitário. Todo mundo aí, viu, Sofia? E esquecendo já, se não fosse eu enrolar aqui. Então, até lá, até amanhã, fica bem, fica com Deus também.